Don't give me no glamour weed. We don't smoke that shit, it's TGOD. Don't give me no glamour weed. We don't smoke that shit, it's TGOD. Bom dia a todos. Essa é a arma que eu tenho utilizado. E é a arma que eu tenho utilizado nos meus desenhos. Hoje tentei fazer um directo, mas parece que as configurações do Facebook não estão sempre a dar errado. Não sei se é devido ao próprio aplicativo que eu estou a utilizar, não sei. Se alguém puder me ajudar, que envie a sua resposta de como poderia fazer. Hoje eu hoje eu tento trazer a todos a técnica que eu tenho utilizado nos meus desenhos. Muita gente às vezes me envia mensagem a perguntar como é que eu faço, como é que não sei o que, quais são as técnicas e outras coisas mais. Então hoje eu decidi trazer este desenho que eu comecei ontem por volta das, acho que deveriam ser 22 horas, 0 horas tive que dormir e outras coisas mais. E só agora, ou só há pouco acordei para poder terminar o próprio desenho, né? Esse é o desenho que preparei para o dia de hoje, como podem ver. É um braço, ou uma mão, um braço, né? Uma mão com um coração por dentro, é a ser pressionado. Aqui podem ver a saliência do sangue, outras coisas mais. Falando um pouco das próprias técnicas do desenho, eu começo por fazer linhas mais finas, como estas aqui, que dão só o formato do próprio desenho. O segundo passo é carregar as próprias linhas, as linhas mais salientes ou as linhas de contorno, que são estas aqui. E aí o terceiro passo é dar sombra para assim criar a própria luz do próprio desenho. Dessa forma ele torna-se mais real, torna-se mais saliente. O segredo muitas das vezes está aí na técnica, está aí como é que posso dizer? Está aí na pressão da própria esferográfica. Porque há quem desenha com lápis, há quem desenha até com... posso dizer que tudo que permita que tenha tinta, por assim dizer, é possível fazer isso. Então, o segredo de desenhar com uma caneta é não carregar muitos traços. Devemos começar com traços finos, conforme já disse anteriormente, e assim ir subindo até dar uma textura que seja do nosso agrado, né? Porque se começarmos com linhas muito carregadas, aí torna-se muito difícil ter de descer para uma linha mais fina. Por quê? Porque isso é caneta, isso passou. Já havia feito uma publicação acerca disso, que o segredo está mesmo na forma conforme você faz os traços, porque se você fazer um traço muito carregado, é muito difícil você refazer de novo o desenho. Já se você começar se você fazer um traço mais fino ou com menos pressão, aí você tem como recuperar ou refazer o próprio desenho. Como podem ver aqui, eu cometi um erro aqui neste próprio dedo. Havia feito aí uma depressão, mas não era essa depressão que deveria estar aí. Então, desta forma, pude refazer o próprio desenho. Posso colocar aqui uma sombra e aí já tapa este erro. Falando dos desenhos passados, este é o desenho do dia 13. Este desenho eu fiz, mas parece mais um esboço. Eu não tive muito cuidado em terminar os próprios contornos, como podem ver aqui. Não tive muito cuidado em terminar o próprio desenho, fazer uns bons acabamentos, como
nos outros que fui fazendo, tal como neste segundo também, do dia 14. Bem, a minha ideia a partir do dia 13 foi sempre fazer um desenho por dia, mas sem contar com o dia de sábado. Mas ontem já quebrei as regras. Por quê? Porque tive de terminar aquele retrato e custou-me um pouco de tempo, então só deu mesmo para publicar ontem. Não quis passar até hoje, depois ia ficar 2 dias ou 3 sem postar nenhum desenho. Aqui esta modelo, conforme eu disse, as linhas mais finas são estas, que deram o próprio contorno do corpo dela, e depois só fui aumentando os próprios traços, né? Aqui no César, como podem ver aqui nessas, não são pétalas, nessas folhas da rosa, aqui, se puderem notar com mais cuidado, há sempre essa sombra puxa mais um pouco a folha a ser um pouco mais real, né? Aqui neste já fui um pouco mais cuidadoso, com os traços, com as sombras, com a finalização. Creio que não viram bem esta aqui porque parecia estar muito sem nitidez. Assim está melhor. Para fazer uma sombra, por exemplo, é o conjunto de linhas, traços, como se fosse criar uma grelha aqui, por exemplo. Esse conjunto de traços que vai criar uma grelha é que vão dar uma boa sombra ao próprio desenho, como podem ver neste, né? Aqui no pássaro este pássaro faltou mais um pouco de acabamento. Estas linhas, estes quadros, ou essa malha, são malhas que dão um volume ao próprio desenho, porque se elas não tivessem ali, de certeza que o pássaro estaria como se fosse algo plano, mas não, ele tem aquela dimensão em 3D. Eu busco trazer essa própria dimensão, esse próprio formato 3D nos meus desenhos, para dar mais realeza ao próprio desenho. Já neste olho, eu gastei muita tinta ao fazer essa vista, porque aqui nessa parte deve de ser mais carregada. Esta é a pessoa dentro do abismo, conforme eu já havia posto na legenda, né? Esta é a mão que dá abertura aos olhos. São 2 mãos abriram os olhos, e alguém dentro do abismo, que é esse preto todo que está aqui, não sei se estou em erro, da íris. E estas sombras, ou melhor, essa luz é que dá o próprio realce daquilo que são os olhos, né? Porque todo olho tem brilho. Aqui estão os nervos da própria vista, do próprio olho. Muitas das vezes o que dificulta em trabalhar com caneta é que muitas das vezes é difícil
Por exemplo, com esta aqui, com esta caneta, é muito difícil porque ela termina muito rápido. Basta 2, 3 desenhos e ela fica já ao meio. Aqui neste pé eu tentei dar um ilusionismo neste pé para que ele não fosse um pé simples. Tentei criar aqui uns 3 alpinistas a subirem o próprio pé, faltou mais uma sombra aqui. O que acontece muitas das vezes nos desenhos é que eles quase nunca estão completos. Depois de você terminar e postar, há sempre algo que é preciso mexer, há sempre algo que é preciso endireitar, há sempre algo que é preciso acrescentar. Como podem ver, aqui são 3 alpinistas. Se derem conta, este aqui já é menor que este e este. Mesmo as cordas já não deveriam ser estas, mas cada desenho é para ser melhorado. Aqui na serpente, olha, eu pensei em colocar um desafio e que neste desafio o vencedor ganharia um retrato. O desafio seria procurar um erro de convergência neste próprio desenho. Sei que há vários aqui, né? Há vários, porque este desenho foi um dos mais complicados que eu fiz. Então, eu pensei que se calhar as pessoas não conseguiriam detectar onde estava esse erro de convergência. Há um mesmo muito mais visível destes erros. Foi difícil fazer este porque eu deixei de fazer com esta caneta que era a minha favorita, que depois voltei de carregá-la, né? Estava a fazer com esta, e esta tem uma ponta mais fina, e depois tive que trocar com esta que já tem uma ponta mais grossa e é muito difícil ter de fazer os desenhos com essa. Eu tive que me adaptar, saí daquela e passei para esta aqui. Por isso aqui há aqui algumas falhas. Porque essas canetas do princípio elas não saem corretamente a tinta. Só com o tempo é que você vai entrando ou vai estudando como é que ela funciona. Então por isso é que o desenho ficou com essa dificuldade. Voltando no concurso, né? Ainda vou pensar bem se faço isso. Por quê? Porque fazer um retrato é algo que dura muito tempo, leva muito tempo, e para além de tempo também é necessário muita tinta. O último retrato que eu fiz foi um retrato que comecei no dia 17 e só terminei no dia 23, se não estou em erro. Mas eu fui fazendo porque tinha outros desenhos para fazer, os desenhos do dia, e ali dificultou um pouco. Eu tive de fazer um pouco do retrato, um pouco do desenho do dia, e assim indo fazendo. Mas aqui no concurso eu vou pensar como é que eu vou fazer isso. Mas de certeza que será mesmo isso aqui. O segredo será a pessoa procurar o erro de convergência que está dentro deste desenho. Eu fiz de forma propositada mesmo para criar esse desafio, porque não basta as pessoas só verem os desenhos e acharem que está bonito, às vezes acharem que tem defeitos e outras cenas, mas assim, analisar, olhar com olhos de ver, não só ver porque viu, achou bonito, não. As pessoas têm de analisar o próprio desenho. Aqui na mão de Cristo, o segredo é o mesmo, conforme já lhes falei anteriormente.
O segredo está aí nos traços, na linha e na finalização da própria linha. Yeah. Na verdade não tenho muito a dizer acerca deste desenho, porque foi um dos melhores que eu já fiz até agora, né? Devido à sua finalização. Este desenho eu fiz em 2017, no dia 28 de agosto. E fim no dia 28 de agosto, e eu decidi postar antes do retrato de 2020. Este é o meu primo XL, que eu usei a foto dele para fazer este desenho. E eu sei que não está lá muito conforme a foto, mas como podem ver, 2017 já lá vão 3 anos. E aí o meu objetivo é sempre melhorar os desenhos. Já neste último retrato, recebi uma opinião de alguém a dizer que o desenho está torto e outras coisas mais e não sei o que. Eu não duvidei desta pessoa. Por quê? Porque o segredo mesmo é tipo melhorar, estás a ver? Esse é do dia 23, conforme eu disse, eu comecei no dia 17 e terminei no dia 23. Antes de eu falar do próprio desenho, vou dar umas dicas acerca do cabelo, que é muito importante, como podem ver. Aquilo que eu falei da superficialidade dos próprios traços, é isto que acontece. Porque aqui eu pude dar um traço mais leve, para depois dar esses traços carregados e assim criar este próprio brilho do cabelo, como podem ver, né? Há muito brilho no próprio cabelo. E este desenho praticamente eu deveria ter finalizado da melhor forma, mas eu não o fiz. Não o fiz porque os materiais necessários para fazer um bom desenho não é simplesmente uma caneta, é necessário muito material. E para já também eu fiz isso da foto de alguém e olhando apenas para o visor do computador e desenhando assim manualmente. E para fazer um retrato é necessário que tenhamos medidas exatas de onde passa os traços, de onde passa outras cenas, estás a ver? Aqui, por exemplo, eu criei uma malha, que é esta malha, para assim poder definir ou colocar em proporção o próprio desenho. Na verdade eu gostei deste desenho, sim, eu gostei, mas eu percebi depois de eu terminar o desenho, depois de receber esta opinião, que o desenho realmente está um pouco torto, né? Mas não é que seja por minha parte, é que tipo a cabeça da pessoa estava assim inclinada e foi difícil eu ter de olhar para o desenho e ter de fazer algo assim direito. Eu não poderia fazer algo também torto, né? E por isso eu tentei fazer algo assim direito. E aqui, por exemplo, como podem ver, o olho deveria ter baixado mais um pouco para aqui, outras cenas mais, a sobrancelha, não sei mais quanto. Até que porque faltou mais sombra neste desenho, o que é muito importante em fazer um retrato. As sombras para além da boca, nariz e os olhos, a sombra também é que vai definir mesmo quem é a pessoa, estás a ver? É que vai dar mais semelhança para a própria foto ou a própria pessoa. Eu creio que este desenho também não esteja lá tão torto assim. Aqui o que faltou apenas é o que? Faltou mais expressão. Por quê? Porque a pessoa faz aquilo que as mulheres chamam de biquinho, né? E faltou mais essa expressão no próprio desenho, faltou mais realidade. É isso. Eu vou tentar terminar este desenho de hoje, vamos ver como é que vai ser. Se não for para hoje, vai ser para amanhã, porque ontem já publiquei uma foto que não seria de ontem, seria de sexta-feira, e sexta-feira também não publiquei.
Então vamos ver se terminamos este hoje para ver se conseguimos fazer este vídeo. Estamos juntos. A lembrar que, se possível, quem tiver a ver o vídeo até agora, entrar na página da JP Designer, colocar um like que não custa nada, ajudar a partilhar para que tenha mais visualizações dos meus trabalhos. Desta forma também já estarão a ajudar muito no desempenho do meu próprio trabalho. Beijos.